O RMS Titanic era o queridinho dos mares, chamado de inafundável. Mas deu ruim, né? A viagem do navio foi marcada por sinais estranhos e erros que selaram seu destino trágico. Todo mundo conhece a história: o choque com o iceberg, o naufrágio, a tragédia. Mas fotos e vídeos dos destroços continuam revelando verdades assustadoras. Bora mergulhar em 20 momentos misteriosos capturados em fotos do Titanic que vão te deixar de queixo caído. 20. O incêndio de carvão. A história do Titanic sempre gira em torno da batida com o iceberg, mas tem outro detalhe que pode ter sido decisivo: um incêndio num dos depósitos de carvão. Isso mesmo, antes de zarpar, o Titanic já estava pegando fogo. O incêndio foi descoberto quando o navio saiu de Belfast rumo a Southampton. Não era pouca coisa, e a tripulação sabia disso. Segundo o pesquisador Senon Milani, esse fogo pode ter enfraquecido a estrutura do navio, deixando o casco mais frágil. Imagina só, o calor do fogo deixou o aço quebradiço, tipo um copo de vidro que racha com água quente. Quando o iceberg bateu, o estrago foi pior por causa disso. Intensity of the fire and such as the effect on the steel and the robbing of the protective properties from the steel. Fotos tiradas depois mostram até uma descoloração no casco, bem onde o iceberg acertou. O fogo queimou por uns 10 dias antes da viagem e, pasme, continuou durante a jornada. Na investigação oficial, tentaram dizer que não era grande coisa, mas hoje especialistas dizem que a localização do incêndio pode ter sido mais importante do que parece. Naquela época, incêndios em depósitos de carvão eram comuns em navios, mas nem todos viravam tragédia. Será que esse fogo foi o calcanhar de Aquiles do Titanic? 19. A multidão embarcando no Titanic. Embarcar no Titanic era tipo entrar num sonho: emoção, ansiedade e despedidas cheias de emoções. Alguns acenos foram os últimos, uma realidade triste quando a gente pensa na tragédia que veio depois. Os passageiros da primeira classe, cheios da grana, subiam a bordo com roupas chiquérrimas. As mulheres arrasavam com vestidos elegantes, sapatos de cetim e corpetes apertados, enquanto os homens mandavam bem com smokings e cartolas. Nomes como John Jacob Astor e Benjamin Guggenheim, milionários americanos, e a socialite Molly Brown estavam entre eles. Esses ricaços eram recebidos com luxo total, cabines de dar inveja, jantares sofisticados e serviço impecável. Já os passageiros da terceira classe, em sua maioria trabalhadores e imigrantes sonhando com uma vida nova na América, tinham um visual mais simples. As mulheres usavam saias longas e blusas discretas, os homens, calças e camisas básicas. As condições deles no navio eram bem mais modestas, longe do glamour da primeira classe. Mas, apesar das diferenças, todos compartilhavam uma coisa: esperança de um futuro melhor. Muitos imigrantes irlandeses, por exemplo, buscavam o sonho americano. Infelizmente, para muitos, o adeus no porto foi o último. Quando o Titanic zarpou, ninguém imaginava que aqueles sonhos afundariam numa das maiores tragédias marítimas da história. Qual desses mistérios do Titanic te deixa mais intrigado? Para mim, a ideia de uma maldição envolvendo uma múmia é de arrepiar até a alma. 18. O gêmeo do Titanic. Agora segura essa teoria doida. E se o Titanic tivesse sido trocado pelo seu navio-irmão, o RMS Britannic, num esquema de seguro? Parece coisa de filme, né? A ideia é que o Britannic teria sido afundado de propósito, enquanto o Titanic sobrevivia escondido, e os donos embolsavam uma grana preta do seguro. O Britannic era maior e, teoricamente, mais seguro, construído pela mesma White Star Line. Depois que o Titanic afundou, o Britannic navegou, mas alguns dizem que os dois navios eram tão parecidos que uma troca poderia ter passado batida. Os defensores dessa teoria acreditam que o naufrágio do Titanic foi encenado, e o Britannic é que foi profundo. O Titanic de verdade, dizem, ficou na moita, enquanto o seguro pagava pela perda. Mas quando a gente olha os fatos, a coisa não cola. Em 1916, o Britannic afundou, mas não por um iceberg. Ele bateu numa mina no Mar Egeu, durante a Primeira Guerra Mundial. A teoria da troca perde força, mas os conspiracionistas continuam insistindo, porque é uma história sinistra e intrigante. Será que tem um fundo de verdade, ou é só papo furado? 17. Padre Francis Brown. O padre Francis Brown, um sacerdote católico, foi um testemunha improvável dos últimos momentos do Titanic. Em 1912, ele ganhou uma passagem de primeira classe para o navio, presente do tio, o bispo de Cloyne. Apaixonado por fotografia, Brown levou sua câmera Kodak e registrou momentos históricos a bordo, como o interior luxuoso, os passageiros e a tripulação. Ele fez as únicas fotos conhecidas do capitão Edward John Smith inspecionando os botes salva-vidas. Essas imagens viraram relíquias, as últimas do Titanic e de vários passageiros. Mas a história do Brown não é igual à dos outros.
Ele fez amizade com um casal americano que ofereceu pagar sua viagem até Nova York, mas seu superior jesuíta mandou ele descer em Queenston. Brown obedeceu e deixou o navio antes da tragédia. Sorte ou destino? Ele sobreviveu milagrosamente, deixando um registro fotográfico incrível dos últimos dias do Titanic. Franciscus Brown died July 8th, 1960. Brown morreu em 8 de julho de 1960. Mas suas fotos são como uma janela para o passado, mostrando o navio em sua glória, momentos antes do fim trágico. 16. Único sobrevivente japonês. Masabumi Ozono foi o único japonês a sobreviver ao naufrágio do Titanic, mas essa vitória teve um preço alto. Nascido em 1870, ele era jornalista e viajava para os Estados Unidos para estudar. Na volta para o Japão, embarcou no Titanic. Enquanto muitos morreram naquela noite gelada, Ozono conseguiu escapar, mas a volta para casa foi punk. No Japão, a cultura valorizava o sacrifício próprio e salvar a própria pele, principalmente deixando mulheres e crianças para trás, era visto como desonra. Ozono enfrentou um baita preconceito, foi chamado de covarde e virou alvo de críticas pesadas. Sua sobrevivência virou uma vergonha nacional, e ele carregou esse peso pelo resto da vida. Pouco se sabe sobre ele depois disso, mas a pressão cultural transformou sua salvação numa carga. É uma lembrança triste de como diferentes culturas enxergavam vida e morte naquela época. Imagina sobreviver a algo tão grande e ainda assim ser julgado assim? 15. A família Goodwin. A história da família Goodwin é de partir o coração. Frederick Goodwin, um sinalizador de 42 anos, e sua esposa Augusta, de 43, viajavam com seus 6 filhos, Lillian, Charles, William, Jesse, Harold e o bebê Sidney, sonhando com uma vida nova na América. Eles queriam recomeçar, mas o destino tinha outros planos. Quando o Titanic bateu no iceberg, o caos tomou conta. Augusta tentou desesperadamente salvar a família inteira, mas as divisões de classe da época separaram os Goodwins na evacuação. Augusta e as crianças conseguiram um lugar no bote 10, mas Frederick ficou para trás. A família foi despedaçada de forma brutal, enfrentando uma escolha impossível: quem vive, quem morre. Depois da tragédia, os sobreviventes da família lutaram para seguir em frente, vivendo na pobreza e carregando a dor da perda. Essa história é um soco no estômago, mostrando como o naufrágio do Titanic destruiu não só indivíduos, mas famílias inteiras, deixando cicatrizes que duraram gerações. Como alguém supera algo assim? 14. Estaleiro do Titanic, número 39.904. O número do casco do Titanic, 39.904, parece só um código, mas alguns conspiracionistas enxergam algo macabro. Dizem que, quando visto no espelho, o número forma a frase no Pope: sem papa. Bizarro, né? A teoria é que trabalhadores protestantes do estaleiro Harland e Wolff, em Belfast, onde o Titanic foi construído, deixaram essa mensagem como uma provocação aos católicos, que eram maioria lá. Isso causou um rebuliço danado, e os trabalhadores pararam a produção até esclarecerem a treta. Parece viagem, mas o lado sombrio dessa história atrai curiosos. Só que os registros oficiais do Titanic não confirmam nada disso. A construção do navio está bem documentada, e não tem prova de mensagem escondida. Mesmo assim, a teoria segue viva, dando um toque de mistério à lenda do Titanic. Será que era só paranoia? 13. A terceira classe do Titanic. O Titanic é lembrado pelo luxo da primeira classe. Mas a terceira classe vivia outra realidade. Os passageiros ricos tinham cabines chiques, jantares de gala e áreas exclusivas, um verdadeiro rolê de milionário. Já a terceira classe, cheia de imigrantes sonhando com a América, enfrentava condições bem mais simples. As cabines eram apertadas, barulhentas e ficavam nos andares mais baixos, longe do glamour. Mesmo assim, eram melhores que em outros navios da época. O problema? Na hora do naufrágio, a separação de classes virou uma barreira mortal. Muitos da terceira classe não conseguiam chegar aos botes salva-vidas por causa de obstáculos físicos, e a taxa de sobrevivência deles foi bem menor que a dos ricos. Essa tragédia escancarou as desigualdades da época, onde quem tinha grana tinha mais chance de escapar. Dá uma revolta pensar nisso. 12. Testes no mar do Titanic. Antes de zarpar, todo navio passa por testes no mar, e o Titanic não foi diferente. Marcados para 1º de abril de 1912, os testes foram adiados por causa do mau tempo, deixando menos tempo para preparar o navio em Southampton. No dia 2, o Titanic saiu com uma equipe reduzida, sem gente importante como Thomas Andrews, do estaleiro, e representantes do Board of Trade, que certificavam a segurança. Os testes, que duraram umas 12 horas, avaliaram manobras e velocidade,
mas não simularam condições reais. Um teste crucial, o crash stop, mostrou que o navio levava 850 jardas para parar completamente. A velocidade máxima foi de 20 nós. Esses testes corridos podem ter deixado furos na preparação. Olhando para trás, a falta de testes completos parece um erro grave que ajudou na tragédia dias depois. Um descuido desses muda tudo. 11. O cancelamento de última hora de J.P. Morgan. J.P. Morgan, o cara da grana, era para estar no Titanic, mas cancelou de última hora, gerando um monte de teorias malucas. Ele era dono da International Mercantile Marine, que controlava o Titanic e a White Star Line. A desculpa para o cancelamento foi pessoal, talvez saúde ou vontade de curtir mais a França. Mas, depois do naufrágio, o povo começou a especular. Alguns dizem que Morgan sabia do destino do navio e armou a tragédia para eliminar rivais que eram contra a criação do Federal Reserve, que estava sendo planejado. Outra teoria doida, liga ele a um livro de 1898, Futility, de Morgan Robertson, que parece prever o naufrágio. São ideias sem prova, mas o mistério em torno de Morgan mantém a galera intrigada. Será que ele tinha um as na manga? 10. O navio que viu o Titanic afundar. Na noite do naufrágio, o SS Californian estava pertinho do Titanic, mas não fez nada para ajudar, mesmo vendo sinais de socorro. Operado pela British Leyland Line, o Californian tinha avisado sobre campos de gelo na área. Mas a mensagem não chegou ao capitão Edward Smith. Por quê? O operador de rádio do Titanic, Jack Phillips, estava ocupado com mensagens de passageiros e ignorou o alerta. Depois da batida no iceberg, o Californian viu os foguetes de socorro do Titanic, mas o capitão Stanley Lord não agiu. Um carpinteiro a bordo disse que viu o navio afundando e os sinais, mas o rádio do Californian estava desligado. Investigações apontaram que, se o Californian tivesse ajudado, muitas vidas poderiam ser salvas. Lord nunca foi punido, mas levou críticas pesadas. 3 anos depois, o Californian afundou, atingido por um submarino alemão na Primeira Guerra. Que ironia do destino, não é mesmo? 9. Os músicos do Titanic. Um dos momentos mais emocionantes do Titanic foi a coragem da orquestra do navio. Liderada por Wallace Hartley, um violinista talentoso, os 8 músicos tocaram músicas calmas enquanto o navio afundava nas águas geladas. Hartley virou símbolo da tragédia, e seu violino, encontrado nos destroços, é um dos itens mais valiosos do Titanic. No funeral dele, em Colne, Lancashire, milhares prestaram homenagem. A orquestra tinha músicos como John Law-Hilme, um violinista escocês, e Georges Crins, de Paris. Sobreviventes lembram da última música, provavelmente o hino Nearer, My God, Totei, que trouxe conforto na hora da morte. A dedicação deles à música, mesmo no fim, é uma das partes mais tocantes dessa história. Imagina a força que esses caras tiveram. 8. O título enganoso. O Titanic era chamado de inafundável, mas esse rótulo só tornou a tragédia mais irônica. A White Star Line nunca usou esse termo oficialmente antes do naufrágio. Só algumas revistas da época chamaram o navio de praticamente inafundável. Depois do desastre, a palavra virou sinônimo do fracasso do Titanic, manchando sua reputação. A ideia de inafundável vinha do design avançado e das tecnologias de ponta, mas foi uma falsa segurança. O naufrágio mostrou que nenhum navio é páreo para as forças da natureza. Hoje, a história do inafundável é um alerta sobre a arrogância humana e os limites da tecnologia. Quem diria que um apelido ia virar uma lição tão dura? 7. A comissária inafundável. Violet Jessop é a prova viva de que algumas pessoas têm mais vidas que um gato. Nascida na Argentina, filha de imigrantes irlandeses, ela começou como enfermeira no RMS Olympic, irmão do Titanic. Em 1911, o Olympic bateu no HMS Hawke e ficou bem danificado, mas Jessop manteve a calma e ganhou respeito. Você acha que ela largou o mar depois disso? Que nada! Em 1912, lá estava ela no Titanic. Na noite do naufrágio, Jessop estava rezando na cama quando sentiu o impacto. No começo, achou que era só um treino, porque o navio era inafundável. Mas logo ela estava num bote, vendo o Titanic sumir nas ondas. Sobreviveu de novo, como se tivesse um anjo da guarda turbinado. A história dela é um símbolo de resiliência, mostrando como alguém pode enfrentar o pior e seguir em frente. Violet é tipo uma heroína dos mares, ou a mais azarada. 6. O amuleto da sorte do navio. A bordo do Titanic tinha Jenny, uma gatinha que era mais que um bichinho fofo. Ela era caçadora oficial de ratos, uma função crucial no navio gigante.
Gatos como Jenny eram comuns na época, mantendo os roedores na linha. A tripulação via Jenny como um amuleto da sorte, trazendo paz e ordem. Não se sabe ao certo o que aconteceu com ela no naufrágio. Alguns dizem que ela afundou com o navio, mas tem uma lenda mais interessante. Dizem que Jenny teve filhotes pouco antes da viagem e, em Southampton, levou os bebês para fora do navio. Será que ela pressentiu o perigo? Um foguista chamado Joseph Mulholland, que cuidava dela, viu isso e decidiu não embarcar, achando que era um mau sinal. Verdade ou não, essa história dá um toque de magia ao Titanic. Imagina se a Jenny realmente escapou. 5. Os botes salva-vidas. Antes mesmo de zarpar, já tinha preocupação com a quantidade de botes no Titanic. O navio tinha só 20, muito pouco para os 2.200 passageiros e tripulantes. Era suficiente para metade das pessoas, um erro gritante. O plano original era ter 32 botes, o que daria para todo mundo, mas cortaram para 20 porque achavam que o deck ficaria entulhado. As leis marítimas da época, baseadas em carga e não em passageiros, permitiram essa falha. Quando o desastre veio, os botes foram lançados meio vazios, porque ninguém acreditava que o navio ia afundar mesmo. Demorou mais de 1 hora para liberar todos os 16 botes, e os treinos de evacuação tinham sido cancelados antes da viagem. Resultado: caos total e muitas vidas perdidas por falta de preparo e botes. É de revoltar. 4. A maldição da múmia. Uma das histórias mais sinistras do Titanic envolve uma múmia supostamente amaldiçoada. Era uma tampa de caixão de madeira, pintada, do Egito Antigo, da 21ª ou 22ª dinastia. Pertencia a uma mulher importante, ligada a rituais musicais em templos. Estava no porão do Titanic, e dizem que carregava uma maldição. A lenda conta que o espírito da múmia estava furioso, e isso trouxe má sorte para o navio. Alguns acreditam que ela teve culpa no naufrágio. Hoje, a peça está no Museu Britânico, mas na época era só mais uma carga. Apesar de ser pura superstição, a história da múmia dá um arrepio e alimenta o lado misterioso do Titanic. Será que uma relíquia antiga derrubou o gigante dos mares? 3. David Blair e os binóculos perdidos. Um detalhe pequeno, mas crucial, foi a falta de binóculos para os vigias do Titanic. David Blair, que ia ser o segundo oficial, foi transferido para outro navio e, na correria, levou a chave do armário onde os binóculos ficavam. Sem eles, os vigias tiveram que confiar só nos olhos para enxergar icebergs, numa noite de visibilidade péssima. Alguns dizem que o armário foi achado aberto depois, mas vazio, o que só aumenta o mistério. Essa falha pode ter atrasado a identificação do iceberg, selando o destino do navio. Nunca vamos saber se os binóculos teriam salvo o Titanic, mas esse erro virou um ponto-chave na investigação. Um descuido tão bobo com consequências tão grandes. 2. Quase colisão em Southampton. Antes de sair de Southampton, o Titanic já quase deu PT. Em 10 de abril de 1912, o tamanho gigantesco do navio causou um problema. Ao passar pelo SS New York, ancorado ao lado do Oceanic, a força das hélices do Titanic soltou, em New York, que veio flutuando perigosamente perto. Era risco de batida na certa. O capitão Smith, com a ajuda do rebocador Vulcan e do piloto George Bowser, evitou o pior. Apesar do susto, o incidente deixou um clima de tensão. Alguns viram isso como um mau presságio, tipo um aviso do universo. A quase colisão atrasou a saída, mas não parou o Titanic de entrar para a história. Já pensou se o desastre tivesse começado ali? 1. Os cães do Titanic. O Titanic também era lar de 12 cachorros, todos de passageiros da primeira classe, vivendo no maior conforto. Tinham raças chiques como um Airedale chamado Kitty, um pequinês chamado Sam Yassen e uma pomerânia chamada Lady. Ficavam nas cabines de luxo ou em canis bem cuidados no deck, com passeios diários. Esses bichos eram parte do estilo de vida dos ricaços. Quando o navio afundou, os menores, como 2 pomerânios e o pequinês, conseguiram vaga nos botes, mas os maiores não tiveram chance. Os donos dos menores conseguiram escondê-los, mas os grandões não couberam no caos. A história dos cães é um lembrete agridoce do desespero daquela noite. E sabe o que é mais louco? Tava marcado um desfile canino pro dia 15 de abril, mas nunca rolou por causa da tragédia. O que você acha da verdade por trás do naufrágio do Titanic? Conta aí nos comentários.